Muito boa tarde, galera do segundo ano. Pois bem, durante essa quarentena, nós propusemos a utilização da ferramenta do Google Classroom, o Google Sala de Aula, não foi? Então eu criei os grupos com as turmas, nós divulgamos via WhatsApp, pedi que vocês espalhassem para o maior número de pessoas possíveis, levando em consideração que nem todo mundo estava no Zap. E com isso eu fui sugerindo que vocês se inserissem nos grupos, o que aconteceu, não em massa, não da forma que eu imaginei, assim, de um número maior, mas mesmo assim um bom quantitativo. Então eu já coloquei lá algumas sugestões de leituras, alguns textos, né, para vocês se aprofundarem nos assuntos que a gente vinha debatendo, mormente a parte de história do Brasil colonial. Então agora eu venho utilizando aqui várias ferramentas, né, sempre pensando em vocês, em mantê-los atualizados com relação aos nossos conteúdos, mesmo depois dessas paralisações, e também levando em conta que a gente não tem ideia precisa de quando voltaremos de forma presencial. Então eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês com um aprofundamento acerca dos nossos conteúdos. Hoje pretendo falar sobre a escravidão no Brasil. Então prestem atenção e depois vocês divulgam aí o vídeo com a maior quantidade possível de pessoas nas salas de vocês, para quem não está no Google Sala de Aula, para que a gente possa aumentar o alcance, né, dessas informações. Pois bem, olha só, trabalho escravo, ele no Brasil teve origem ali já com a chegada dos portugueses a partir de 1500, levando em conta que a primeira modalidade de escravidão aqui no Brasil foi exatamente utilizar a mão de obra indígena. Até 1570, precisamente, não havia nenhum tipo de limitação com relação à utilização da mão de obra escravizada do chamado negro da terra, né, que era o índio ou o ameríndio. A partir de 1570, então, Portugal publica leis que não permitiam mais, a partir dali, a escravidão do índio, levando em consideração que ele foi inserido como um súdito do rei, mas isso não foi efetivamente cumprido e a escravidão do índio continuou sendo praticada de forma bastante ostensiva, sobretudo onde hoje é São Paulo, nessas capitanias mais ao sul, como a de São Vicente, né, hoje São Paulo. A escravidão do índio foi largamente utilizada. Coloquei aqui a expressão do trabalho, não necessariamente escravo, né, mas quando a gente fala em trabalho, nós rapidamente nos lembramos de algo penoso. Tanto que costumamos dizer assim a frase: quando uma coisa nos dá muito trabalho, quando a gente fala que algo foi muito trabalhoso, a gente quer dizer que foi dificultoso, foi penoso, não é? E isso remete exatamente, etimologicamente falando, exatamente à origem da palavra trabalho, como vocês podem ver aqui, do latim tripalium, que significa martirizar, com o tripalium, que era um instrumento de tortura. Tá aqui, ó, instrumento de tortura, composto por 3 paus. Então, obviamente, largamente utilizado no Império Romano. Então, obviamente, colocar alguém para trabalhar, obviamente você estava levando em consideração que era algo penoso e torturante, não é? Tendo como base essa avaliação que estou fazendo acerca da origem da palavra trabalho. Bom, a escravidão, ela esteve também, escravidão praticada no Brasil, ela esteve também, infelizmente, bastante relacionada à igreja, né? Levando em consideração que a igreja praticamente era a instituição mais poderosa, não só no medievo, mas também na Idade Moderna. Buscava-se também, na própria Bíblia, né, legitimação para tornar a escravidão algo aceitável,
também do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral. Aqui em Gênesis capítulo 3, dos versículos 17 ao 19, está escrito: Porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te havia proibido comer, a terra será maldita por tua causa. Com trabalho penoso tirarás dela o alimento todos os dias da tua vida. Isso Deus falando para Adão e Eva após o advento do pecado capital. Portanto, já se preconizava aqui no começo da Idade Moderna que a escravidão era uma coisa, inclusive, divina, algo normal, recomendado por Deus, e que a humanidade não deveria estranhar isso em função de que o próprio Deus havia determinado que o homem sofreria trabalho penoso, oneroso, em função do pecado. Então, quando você diz que as áreas na África eram áreas ou antros de pecado, né? Que os negros eram descendentes de Caim, que foi inclusive amaldiçoado por Deus após ter cometido o primeiro homicídio, ou que os negros eram descendentes de Cã, um dos 3 filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Toda a humanidade foi dizimada e só sobrou 8 pessoas: Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras de Noé. Então, de acordo com alguns entendimentos teológicos do século XVI, os europeus tinham vindo de Jafé, os semitas, ou seja, os descendentes de Sem, seriam os asiáticos, e os africanos de Cã, que foi amaldiçoado por Noé após expor sua nudez, um episódio que está descrito no final do livro de Gênesis. Portanto, se os africanos são descendentes de pecadores, e seus credos, suas religiões, suas concepções metafísicas, elas são também de origens pagãs, então, obviamente, não há nenhum problema em escravizá-los, visto que o próprio Deus determinou que o pecado geraria trabalho que está associado à escravidão e a algo extremamente penoso e ao castigo. Portanto, você vê aí a relação muito próxima, eu diria umbilical, entre a justificativa que se dava ao trabalho escravo e a legitimidade que a igreja e que essas concepções teológicas do século XVI conferiam à escravidão. Lembrando que nesse item aqui a gente deve sempre considerar, no âmbito geral, a questão do pacto colonial, né? A escravidão fazia parte desse esquema político e econômico que levava em consideração que a metrópole forneceria as zonas coloniais, nesse caso em específico aqui o Brasil e Portugal, as manufaturas e a mão de obra escravizada, enquanto que essas zonas coloniais enviariam para suas respectivas metrópoles matérias-primas e gêneros tropicais. Eu pulo essa parte de definição da escravidão, todo mundo sabe, né? Essa questão da escravidão na África ela é importante porque, na verdade, a escravidão ela sempre existiu em toda a história, em toda a trajetória da humanidade, mas o que nós estamos tratando nesse assunto é de uma ampliação desse sistema que virou um negócio lucrativo, um negócio ultramarino, intercontinental, tá? Que envolvia vultosas somas de dinheiro e que tanto é verdade que vigorou durante mais de 300 anos. Então, a escravidão, de um modo geral, assim, levando em consideração a história das sociedades, ela levava em conta 2 aspectos, que era a questão das guerras, né? Os prisioneiros nessas guerras, né? Os derrotados eram levados como cativos, e também a questão de dívidas não pagas. Não será o caso agora da escravidão moderna, que foi efetivada pelas potências mercantilistas, né? Dentro do contexto do mercantilismo, entre elas Portugal. Então, vale a seguinte reflexão: os africanos não foram escravizados porque eram negros,
que a questão da cor não era o preponderante no século XVI. Os africanos escravizavam a si próprios, não dentro da mesma etnia, do mesmo grupo étnico, da mesma tribo, da mesma sociedade, mas sim entre sociedades rivais, reinos rivais. Isso sempre aconteceu. Roma, Grécia, Egito, na Mesopotâmia. Então, na África não era diferente. Acontece que as autoridades tribais africanas, elas foram seduzidas, né, por um negócio envolvendo aí as potências mercantilistas, né? Mormente Portugal levava algodão, levava cachaça, levava tabaco, levava outros gêneros tropicais, como açúcar, por exemplo, para trocar por prisioneiros. E esses prisioneiros eram trazidos para a América, no caso especificamente do nosso assunto, para o Brasil, e negociados com os senhores de engenho, principalmente. Bom, deixa eu passar aqui um pouco mais essa parte aqui para vocês. Essa parte das justificativas eu acabei já falando. Quero chamar a atenção para uma frase de José de Anchieta, que era um dos mais importantes jesuítas no Brasil, desse período em que a gente está tratando. Ele assim se referiu acerca dos escravizados. Ele disse: a gente preta, tirada das brenhas da sua Etiópia e passada ao Brasil, conhecera bem quanto deve a Deus, por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é, senão um milagre e grande milagre. O que é que Anchieta quis dizer com isso? Muito simples, na perspectiva religiosa da época, estava se fazendo um favor em retirar o negro de um antro de pecado, que era a África, onde se cultuavam deuses pagãos, onde não haveria possibilidade de salvação para o indivíduo. Então ele era trazido para o Brasil e iria purgar por conta do pecado, porém haveria a possibilidade de salvação da alma. Então não havia nenhum tipo de remorso ou condenação, mesmo que moral, né, muito menos religioso, levando em consideração que a escravidão, como eu disse, era vista como algo benéfico para o escravizado. E algumas rotas do comércio de escravos, né, os bantos sudaneses, até dessa região aqui, ó, Moçambique, que já fica no Oceano Índico, do outro lado da África. Por sinal, é uma das regiões que falam português, né, um dos 7 países do mundo que fala português, em Moçambique, em função exatamente da forte presença portuguesa aqui negociando mão de obra escravizada. Os cálculos dão conta de que cerca de 400 milhões, aliás, desculpe, correção, cerca de 4 milhões de escravizados africanos chegaram ao território brasileiro ao longo de 300 e poucos anos de comércio de gente no Atlântico Sul. Esses dados são possíveis de serem aferidos, porque infelizmente o escravizado ele era tido como um bem, né, um produto, uma mercadoria, e consequentemente havia a aduana, havia a fiscalização nos portos, havia notas, havia contabilidade, né, havia todo um trabalho de identificação, e que esses registros permitiram, segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, que é uma autoridade nesse assunto, permitem que a gente possa calcular esses números. Agora, levando em consideração que até hoje existe o comércio ilegal, na época com certeza não era diferente, então muito mais gente deve ter vindo para a América, vamos dizer assim, sob a forma de contrabando, né? Por baixo dos panos, sem a contabilidade oficial, digamos. Então essa imagem é uma imagem que nos dá bem uma ideia de como as coisas aconteciam. Quer dizer, não eram os europeus que capturavam os escravos, eram os próprios africanos, em função de um comércio extremamente lucrativo que existia com as autoridades locais, né, que, como eu disse, trocavam esses prisioneiros por produtos tropicais aqui oriundos da América. Bom, aqui alguns dados, né? Esses 4 milhões aqui refere-se ao nosso país, você está vendo aqui na tabelinha,
ao longo de 320 anos, né, aproximadamente. E em muitas outras regiões da América também, a vinda de escravizados para cá. Uma análise assim de um navio negreiro. Vou colocar depois esse slide à disposição de vocês lá no Google Classroom. Estatísticas, né, das mortes, segundo o Felipe de Alencastro, 40% morriam nos 6 primeiros meses, muito em função também de banzo, que hoje a gente chama de depressão, né, digamos assim, uma tristeza profunda que fazia com que os escravizados morressem, também tendo seu sistema imunológico prejudicado em função da alimentação precária e assim por diante. 12% durante o mês em que ficavam no porto, alguns vinham já por encomenda, outros para serem negociados quando aqui chegassem, e 9% durante a travessia, geralmente ligado também a doenças e maus tratos. Bom, sem dúvida, as formas de resistência, entre outros, eram as fugas, né? Formação de núcleos sociais em lugares ermos, distantes, formação de núcleos quilombolas, mas também o suicídio, o aborto, para ficar em alguns assim mais radicais, onde o escravizado, não se conformando com sua situação, decidia por essa tomada de atitude extremista como forma de rebeldia e de contraposição ao sistema escravagista. Vale lembrar que no Brasil, aqui a escravidão tupiniquim, ela tinha facetas absolutamente sugêneres, né? Quer dizer, bem peculiares, como a questão do escravo de ganho, como você pode ver, geralmente um escravizado com uma arte, com uma profissão, que era utilizado exatamente com esse seu saber, com esse seu conhecimento, com essa sua habilidade para angariar dinheiro para o seu dono. O escravo junto ao senhor, o escravo doméstico, cuidava apenas dos afazeres domésticos, geralmente mulheres, e os escravos também da lida, da mineração, do canavial, do cafezal e assim por diante. Essa sim uma modalidade muito mais penosa, muito mais complicada, do ponto de vista da crueza e da dureza do trabalho diário. Essa é uma pintura de Debré, um pintor dos mais famosos da história do Brasil colonial, que veio junto com a família real portuguesa a partir de 1808. Ele retratou bastante cenas do cotidiano do Rio de Janeiro. Aqui um tronco no Pelourinho, né, lá no Rio de Janeiro, onde um escravizado certamente rebelde tentou fugir, tentou desacatar o seu senhor, sendo aqui açoitado em praça pública. E você vê que quem está açoitando é um capataz, um negro, que também era utilizado aí para essas funções. Bom, eu vou encerrar por aqui, depois eu continuo, vai ter mais aulas, mais explicações que eu vou fazendo e enviando para vocês, tá? Abraço e até mais.